me so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso Podleges, o mundo jurídico como você nunca viu. Hoje é o 20º episódio e eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e continuem nos assistindo. Boa noite, meus podleiros. Hoje a doutora Cristiele resolveu aparecer, de quem tava com saudade dela já. Eu também estava com saudade de vocês. Olha. Gente, e o doutor Felipe, que é o nosso mentor, viu? Ele que deu a ideia do Podleges, ele que convida. Agradecer também a nossa produção também. Jodafa Lima e o Michel. E o grande Valdo. E é isso aí, galera. Boa noite mais uma vez. Gostaria de pedir para vocês fazerem sua inscrição no nosso canal. Ajude a gente a crescer, a aumentar o número de seguidores do nosso canal. Siga também nossas redes sociais, que vai estar na descrição desse vídeo. Pod_Leges Jurídico, Instagram e Facebook. Tem nosso TikTok também, Podleges. E vamos dar início ao nosso 20º episódio, né, doutora Cris? 20º episódio. Quem é a nossa convidada de hoje, doutor Kennedy? Boa noite a todos. Como os colegas já falaram, hoje é o nosso 20º episódio. E atendendo a pedidos dos nossos seguidores, nós convidamos a doutora Anária Pereira para esclarecer as dúvidas que todos nós temos, inclusive quem está nos assistindo, as dúvidas sobre direito previdenciário. É um direito que assiste a muitos brasileiros e muitos não sabem como ir atrás desses seus direitos. Doutora, muito boa noite. É um prazer ter a senhora conosco. E espero que a gente consiga, ao final desse programa, ter tirado várias dúvidas dos nossos ouvintes e web espectadores. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço o Felipe, que me convidou para participar com vocês. E obrigada também a todos que estão nos acompanhando, no Podleges. Eu já até parabenizei pela iniciativa, porque realmente a sociedade carece de pessoas que queiram levar informação. E o intuito de vocês realmente esse, é trazer a informação, principalmente para aquelas pessoas que não detêm desse conhecimento. Então, muito obrigada pelo convite, eu espero que eu possa contribuir com vocês e com quem está nos acompanhando. Com certeza a senhora irá contribuir muito. Como eu disse, nós vamos falar sobre direito previdenciário. O direito previdenciário é um direito que assiste a praticamente a totalidade dos brasileiros. Quando ele não é um direito contributivo, ele é um direito assistencial. Então, no final das contas, quem conseguir atender aos requisitos ditados pela lei, consegue para si algum direito previdenciário. Esses direitos previdenciários eles estão garantidos na Constituição e estão garantidos em outras leis. A lei que criou o INSS, por exemplo, a lei que fala sobre a Previdência Social, garante aos brasileiros esses direitos. Como, doutora, os brasileiros têm condições de chegar até o direito previdenciário, chegar até os benefícios previdenciários que são administrados pelo INSS? Assim, são vários meios, com que a população ela pode chegar na Previdência Social. Nós vimos que durante muito tempo, quem deteve esse poder de colocar o segurado diante da Previdência eram os sindicatos, se nós formos falar no âmbito rural. Muitos iriam pela via do sindicato para chegar na Previdência Social. Também os contribuintes, eles chegam de forma, muitas vezes eles procuram de forma autônoma, eles mesmos vão até a Previdência. Antigamente tinha a entrevista, que nós vimos
que foi extinta depois da reforma da Previdência, tinha a possibilidade do próprio segurado procurar a Previdência para se informar e de lá sair, né, com uma resposta negativa ou positiva. Depois da reforma da Previdência, muita coisa se alterou. E hoje o que nós vimos é muitas pessoas não procuram a Previdência, justamente porque lá não há mais esse atendimento do princípio ao fim de um benefício, é somente aquele atendimento inicial e não há esse retorno da Previdência se a pessoa tem direito ou não ao benefício, né? Tendo em vista que na realidade prática que nós estamos falando aqui, a Previdência Social hoje atende a população para dúvidas, mas para requerer benefícios dentro da Previdência, a pessoa não consegue mais, porque foi extinta a entrevista rural. Então, assim, são vários meios. Hoje, nós temos ainda pessoas que vão através do sindicato rural, pessoas que vão, infelizmente, nas lan houses, né, procurar a Previdência Social, e nós temos os advogados previdenciaristas espalhados pelo Brasil, que Estudante de direito também. os estudantes, né, que fazem bacharéis, né? Então, assim, não é restrito para a advocacia, né? Queria que fosse. Pelo menos no âmbito administrativo, né? A No gente tem que âmbito deixar... administrativo, exatamente, né? Porque na justiça, né, precisa realmente lá da técnica jurídica, que é do operador do direito. Mas no âmbito administrativo, não é restrito apenas para o advogado. O próprio segurado pode Esquecemos fazer. dos assistentes sociais também. Exatamente, tem as assistências, né, das prefeituras que também fazem lá, se fosse relacionar pelos benefícios assistenciais. Muitas vezes eles procuram a própria assistência. Então, assim, são vários meios que ainda hoje existem pessoas que não sabem quais são esses meios. Então, eu espero que aqui, hoje, a gente possa esclarecer para melhor entendimento. Mas só assim, não é proibido, né? Você procurar uma lan house, uma assistência social. A própria pessoa, o próprio segurado pode solicitar, né, o benefício. Porém, o profissional mais qualificado é o advogado. O advogado. Muitas vezes eu já vi vários casos de colegas que já atuam bastante tempo, né, no direito previdenciário, de clientes que se aventuram, né, de fazer o pedido sozinho, ou procurar uma lan house, ou alguém que diz que sabe, né, e aí faz o pedido de qualquer forma ali, só preenche ali o que está pedindo lá no sistema. E quando vai ver, deixou de juntar um documento importante que a pessoa não sabia que deveria juntar. E aí, com uma análise mais técnica, mais profissional de um advogado, isso não passaria, né? Exatamente. E aí, quando você procura o advogado, aí já vem procurando, já reclamando. O da entrada não deu certo. Mas você procurou a pessoa talvez errada. Porque o advogado, ele é o profissional, sim, mais qualificado. Eu acredito que o único qualificado. Porque você passa 5 anos ali numa faculdade. E além dos 5 anos, você ainda faz uma especialização para trabalhar nessa área. Então você tem todo o conhecimento necessário para atuar nesse direito previdenciário. E não apenas uma pessoa da lan house que apenas sabe entrar no sistema lá, no meu INSS, né? Junta de qualquer jeito. Junta ali, eu sei juntar aqui, é desse jeito aqui, pronto. Não é assim, né? Muitos benefícios vêm negados por conta de falhas mesmo no início ali da documentação e daquela análise. Porque quando a gente recebe um cliente, a gente já não recebe para vamos logo dar entrada. A gente faz toda aquela consulta para depois da resposta. Da resposta. Ou negativa. Porque assim, todos os previdenciaristas, o objetivo é conseguir o benefício em primeira mão, né? Logo no âmbito administrativo. E para conseguir esse benefício, hoje, é muito criteriosa a análise do INSS, principalmente por parte dos servidores, né? Que muitos deles não têm o conhecimento que deveria ter. Porque o concurso do INSS não exige ensino superior, não exige ser formado em direito, não. Quem tem ensino médio pode ser servidor do INSS. Aí você imagina aquele complexo de leis para um servidor que só tem ensino médio. Ele não vai perder tempo procurando em diversas leis para ver se aquela pessoa realmente tem direito ou não. Aí acaba numa negativa.
Então, o objetivo de fazer o processo administrativo com quem tem habilidade para isso, que é um especialista em direito previdenciário, é porque ele sabe o domínio. Vai saber fazer o processo da forma mais correta possível para ter uma chance maior de um deferimento na via administrativa. Ele vai saber usar a fundamentação correta para cada caso. Exatamente. Porque cada caso é um caso. Isso. É muito bom que quem esteja nos ouvindo saiba que para cada caso, para cada necessidade do segurado, há um caminho a ser percorrido. Exato. E esse caminho, apesar do INSS ter colocado à disposição dos segurados uma plataforma digital, ter colocado à disposição dos segurados um atendimento via telefone, como a doutora disse no início, esses instrumentos, essa plataforma digital e essa via telefone, que é no caso 135, o segurado, muitas vezes, ele não consegue passar todas as informações que o INSS necessita. Exatamente. Não é isso? Então, houve essa facilitação, mas como a doutora disse no início, essa facilitação veio como forma de encaminhar o segurado para o meio mais apropriado para ele. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, quem está nos ouvindo, prestem atenção. Você, ao procurar uma agência do INSS, que muitas vezes não tem na sua cidade, né, é por isso que o INSS criou essa plataforma digital, porque ele não tem condições de atender a todos presencialmente. Isso. E muitas vezes fica dificultoso também para quem está nos ouvindo, para o segurado, se deslocar da sua cidade até uma cidade onde tem uma agência do INSS. Exatamente. Já o advogado, ele tem essa capacidade Isso. de acessar a plataforma, de saber E exatamente o advogado está caminho. em todo lugar, em E toda o cidade advogado tem. Exatamente. O advogado está em todo lugar. Exatamente. Aí muitas vezes eu já vi diversas pessoas dizendo, mas eu vou procurar um advogado, eu tenho que gastar dinheiro. Infelizmente, quando você vai atrás de algo para você, existe um custo. De Isso. fato, existe um custo. Isso. E esse custo você terá não só com o advogado. Aquele da Ana House também ele vai lhe cobrar. Qualquer um que for fazer, irá cobrar. Então, tudo que a gente precisa adquirir tem um custo. E esse Exato. custo realmente existe e ele precisa ser honrado. Não é isso? Exatamente. Isso. Eu já vi delegados. Uma vez minha mãe pegou... Felipe, tem uma amiga que eu acho que era para dar entrada num BPC do filho dela que era autista. Eu não lembro, mas eu acho que era isso. E aí ela passou o meu contato para essa amiga dela. Essa amiga dela entrou em contato comigo, mandou toda a documentação, eu conversei com ela. Isso à distância, né? E aí ficou de quando ela chegasse na cidade, ela falasse comigo de novo para marcar presencialmente para dar início. Aí ela nunca apareceu. Aí minha mãe falou: não, é porque o padrinho da criança é um delegado. E aí ele disse que vai tomar de conta, vai fazer o pedido. Que ele sabe fazer o pedido, um delegado. Um delegado é uma área totalmente diferente do direito previdenciário, né? Então, mas pelo fato dele ser formado em direito, que às vezes você ser formado em direito não quer dizer que você é especialista em todas as áreas. Exatamente. Né? Eu sei uma área aqui, mas sou totalmente leigo em outra área. Como a pessoa que é leiga na área que eu sou já domina, entendeu? O direito é desse jeito. E como é bem simples, assim, simples você preencher o passo a passo do meu INSS, então todo mundo de fato está se aventurando. Exatamente. E está se aventurando porque é permitido, não é? Qualquer pessoa pode dar entrada, então a gente vê de tudo. Delegado, dono de lan house, assistente social, estudantes de direito, bacharéis. E muitas das vezes não é um serviço de qualidade, como seria se fosse com um advogado especialista na área do previdenciário. A senhora citou agora há pouco a reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe várias alterações na concessão dos benefícios e nos requisitos para que esses benefícios sejam concedidos. No julgamento da senhora, a senhora acredita que essa reforma, que se diz muito que houve perdas de direitos, a senhora acredita que realmente houve perda de direitos ou houve um ajuste dentro daquela realidade que o país atravessa? Houve perda, não diria que total. Para alguns, sim. Houve um endurecimento, né, da lei previdenciária. No quesito, nós fomos falar de benefícios urbanos, né, que houve aí alteração de idade, né, tanto para mulher quanto para homem. Mas se nós formos olhar por outros olhos, né, se nós formos ver para aqueles benefícios, por exemplo, rurais, benefícios assistenciais, a reforma veio para melhorar.
né? Então, depende do ponto de vista que você olha para a Sim, reforma. eu lhe fiz essa né? pergunta porque o Paulo Guedes, ministro da Economia, quem tocou a reforma da Previdência, um dos argumentos que ele utilizava era justamente esse. Alguns vão perder para que outros possam se beneficiar. Exatamente. E ele usou um argumento muito forte, é que existia uma pequena casta que levava a maior parte dos benefícios, ficava concentrada na mão de poucos, enquanto muitos penavam e muitas vezes não tinham acesso a esses benefícios. Exatamente. Então, uma das fundamentações da reforma foi essa, né? Atender Equilibrar, mais né? pessoas, equilibrar a Equilibrar. balança. Dividir o bolo por mais pessoas, para que mais pessoas pudessem Pudesse ter ter acesso. E essas pessoas que teriam mais acesso aos benefícios previdenciários seriam justamente aqueles mais necessitados. Exatamente. Então a senhora acredita que realmente esse objetivo ele acabou sendo Aí, atingido. não Mais pessoas estão conseguindo os benefícios. Do ponto de vista da lei, deveria sim estar equilibrado, mas se nós formos olhar, pela falta de informação mesmo, a pessoa acaba não buscando esse direito. Então, pela escassez de informação, porque a reforma veio, mas não tinha ninguém para explicar para as pessoas. Se a pessoa tivesse acesso à internet, iria conseguir ver o que a reforma produz, né? Pois. Mas muitas pessoas, principalmente se nós formos olhar para aquelas pessoas mais humildes, que moram lá na zona rural, que não têm acesso à internet, né? Para elas é muito difícil dela compreender Uhum, o conteúdo da reforma. certo. Então vamos falar primeiro, vamos começar a falar sobre os benefícios em espécie. Sim, A senhora falou dos mais necessitados. Provavelmente os mais necessitados são aqueles que vão precisar de um benefício assistencial, Isso. que é aquele benefício que não precisa que o segurado contribua. O benefício assistencial por excelência é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício ela atende dois tipos de público. Ela atende o público idoso, que é o BPC idoso, e o deficiente. público com deficiência. Isso. Né? Vamos primeiro falar do benefício para o idoso. Quais são os requisitos que a pessoa precisa atender junto ao INSS para ter acesso ao BPC idoso? pronto. BPC idoso é um dos benefícios que eu considero, na minha análise, um dos benefícios mais fáceis de se conseguir. Porque só são 2 critérios que é levado em consideração. É a idade e a renda. A hipossuficiência, a né? hipossuficiência, né? Que hoje nós vemos que é até 1/4 do salário mínimo. Então, se aquela família se enquadra, tem um idoso naquela família, que a renda não supera 1/4 do salário mínimo, e ele já tem 65 anos, independentemente se for homem ou se for mulher, preencher o requisito e vai conseguir o BPC Loas idoso. Sim, a senhora disse que é o mais fácil de ser conseguido, porque ele só tem 2 Só requisitos. 2 requisitos. Isso na teoria. Na prática, na sua prática, tem sido mais fácil mesmo? A senhora tem conseguido com mais facilidade o BPC idoso? Sim, se for nesse critério que eu estou falando. Não tem nenhuma burocracia quanto à renda da família. Uhum. O problema é a renda. Porque muitas vezes o benefício não passa por conta da renda da família. Sim. Né? Que hoje, se existir um salário mínimo dentro da casa, por mais que o salário mínimo não dê para viver, que a gente sabe que não dá para viver, não há prova. Se existir só 2 pessoas na casa, existe só a mulher e o marido. A mulher recebe o salário mínimo e o marido quer conseguir o BPC Loas idoso. Se ela não tiver 65 anos, para equilibrar os dois, não aprova aquele benefício. Sim, mas nessa renda, como a senhora disse, são 2 critérios. O primeiro é tranquilo, que é a Isso, idade. que é a Completou idade. 65 anos, É, ele, isso. teoricamente, tem direito, Tem ao direito BPC. ao BPC. Aí vamos falar um pouco, então, da renda. Uhum. Como comprovar essa renda e o que entra, qual o critério que entra na formação dessa renda. Por exemplo, a senhora citou o exemplo de 2 idosos, mas vamos dificultar um pouco. 2 Sim. idosos e 2 filhos morando na mesma casa. Um dos idosos já tem o BPC, ele já completou seus 65 anos e conseguiu o BPC. Eu estou fazendo essa pergunta porque já me perguntaram. Sim. Sim, o meu marido tem o BPC, eu também vou ter direito? A renda vai extrapolar. Essa renda entra na composição para o cálculo Não. da renda familiar? Não, porque é um benefício de origem igual. Mas mesmo se entrasse, também passaria Também pela. passaria. Mesmo se entrasse, também Porque passaria já pela é renda. acima de 65. Né? E A são renda- 4 pessoas. Isso. E é um Aí, quarto. Você divide. No caso aí, para ele ser aprovado, teria que ser mais de 4 pessoas na casa. Porque se tu dividir por ele, né? Ele já tem a Exatamente. renda dela, se tu somar com o BPC do que vai receber, vai ultrapassar.
não tem que ter uma renda em mais de 4 pessoas, que aí passa. Se for até 4, não passa. Sim, Ele mas vai dividir os dois benefícios. então, tipo assim, já tá contando o BPC que ele ainda como nem... se ele tivesse recebido. Ah, Ele conta já dessa nesse, forma. então Aí nesse... tem que ser no mínimo 5 pessoas na casa, para poder aprovar um outro benefício para aquela pessoa que esteja precisando do cálculo da renda. Sim. Nós recebemos aqui uma servidora do INSS, professora Renata, e ela também tratou desse assunto. Com respeito à questão da renda, a aposentadoria, pensão por morte, por exemplo, vai entrar no cálculo? A pessoa recebe... Da idade. Depende da idade de quem recebe, entendeu? Se a pessoa receber for menos de 65 anos, vai entrar no cálculo. E se for acima de 65 anos e só for um salário mínimo, não entra no cálculo. Pois é, essa pergunta está sendo feita, essas perguntas estão sendo feitas justamente para esclarecer. Sim. Porque muitas pessoas não têm conhecimento, exatamente. Acham que simplesmente pelo fato de ter completado os 65 anos e ser de baixa renda, ela já teria direito ao benefício. Exatamente, por isso que muitas vezes vocês tem a estão negativa. observando que não é um cálculo simples. Não. É por isso que nós, no início, frisamos que quem tem capacidade para chegar a esses cálculos é o advogado. Exato. Não é defendendo a classe dos advogados, mas é quem precisa deve procurar um profissional qualificado para que ele consiga o benefício. Né? Exato. Mas muitas vezes a gente percebe também que mesmo não tendo a renda, não entrando no critério de renda, o benefício ele sendo negado na seara administrativa. É possível ajuizar uma ação para conseguir esse benefício. Os juízes, às vezes o cálculo, ele passa só um pouquinho. Eu já me perguntaram, mas o meu só vai passar R$30. Não vai ficar dentro. Mas mesmo assim, o INSS, por uma obrigação legal, ele tem que negar. Isso. Como é que funciona, como é que estão agindo os juízes? Como é que eles estão decidindo? A justiça tem concedido? Na justiça, o critério de vulnerabilidade é mais abrangente. Né? Tem uma análise mais favorável no quesito de renda para o BPC. Porque vai se olhar a realidade daquela família, né, onde pode se comprovar que aquela família necessita daquele benefício, onde a família pode estar juntando comprovantes de gastos médicos, né, de alimentação, para que possa suprir aquela renda. Então, tem que provar para a justiça. Pode ser através de testemunhas também, né, que podem estar falando, né, sobre a realidade da família para que ela possa conseguir esse outro benefício. Então, o critério na justiça... Ele é um pouco mais elástico, né? Exato. Mas, de qualquer maneira, tem que se comprovar a vulnerabilidade e a hipossuficiência. Exato. Né? Porque muitas vezes a diferença de R$30, R$50, R$100 não é o que vai transformar uma pessoa hipossuficiente numa pessoa rica. Né? Então, muitas vezes, a pequena diferença não vai surtir efeito. Exatamente. E outra coisa também, para se conseguir o benefício, tanto na seara administrativa quanto na seara judicial, é muito importante também uma perícia socioeconômica, né? Se você... principalmente na área judicial. Os juízes têm exigido uma perícia... Sim, a visita da assistente. A visita da assistente social, isso, não é vai isso? até a casa da família. No âmbito administrativo, não. Né? Só tem mesmo a análise do próprio servidor. Cumpriu os requisitos, ótimo. Agora, na via judicial. É por isso que tem que ter muito cuidado. Pronto, justamente é aí que eu queria chegar. Eu fiz a pergunta para fazer o comentário mais adiante. Isso. O que acontece muito que se oferece facilidades que não são legais. Isso. Né? Eu vejo muito isso e a todo dia a gente assiste na televisão, assiste nos jornais. A operação policial desbaratou uma quadrilha que frauda o INSS, consegue o BPC, lá na frente você pode ser até condenado, não só criminalmente, mas administrativamente, com a devolução dos valores que você recebeu de forma indevida. Né? Então, para quem está nos ouvindo, tenha cuidado, não caiam nos contos do vigário. Muitas vezes a facilidade pode lá na frente trazer uma dificuldade muito grande. Não é isso, doutor? Né? Exatamente. Porque realmente na via judicial tem essa possibilidade. E existe realmente. Infelizmente, eu não sei se foi o episódio passado. Sei que eu falei que estava falando sobre essa questão da corrupção. Infelizmente, corrupção é do brasileiro, né? Para onde a gente olha, a gente vai ter corrupção e que no INSS não é diferente, né? Exatamente. E agora é que tem mesmo.
Doutora, a gente escuta muito pessoas chegando. Ah, advogado A tá demorando muito. Acho que ele tá recebendo o dinheiro. Isso acontece muito, acho que você já ouviu, né? Esclareça para quem tá nos assistindo se tem essa possibilidade de acontecer isso. Não, assim, do advogado estar recebendo não tem a mínima condição, né? Porque na agência, no dia que você leva o cliente, quem recebe é ele. Nem com procuração pública eu consigo receber no banco pelo cliente, se ele não estiver comigo. Então, eu acompanho ele próprio cliente que recebe. Então, essa possibilidade, o advogado está recebendo por mim, não tem isso aí. A não ser que você depois entregue o cartão para o advogado e ele continuar sacando. Mas, como a doutora disse, realmente é uma percepção que as pessoas têm, porque muitas vezes o benefício ele não é implantado naquela rapidez que o segurado precisa. Exato. Né? Então, o segurado, quando passa ali de 4, 5 meses, 6 meses, ele já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Né? Será que deu certo? Será que estão recebendo por mim? Será que tem outro? Até mesmo porque ele vê todos os dias. Hoje todo mundo tem acesso às informações, ele vê as notícias, né? De que existe fraude na concessão de benefício e tal, advogados se lucupletando com esses benefícios, acontece. Mas é bom que o segurado saiba que pelo menos o primeiro benefício é ele que vai receber. É como a doutora disse, a não ser que você descuidadamente entregue o seu cartão do benefício para uma outra pessoa. Exato. E aí sim, pode acontecer fraude diretamente na sua conta. conta. Eu já escutei muito, as pessoas chegam, né, e tem essa percepção que o advogado pode estar recebendo, porque se reclama por conta da demora. Realmente, infelizmente, a gente queria que a lei fosse cumprida, né? Porque o INSS ele tem prazos, realmente, até um acordo com o Ministério Público Federal para que possa reduzir essa espera. Mas na realidade prática é muito difícil eles cumprirem. Só quem é prejudicado que pode ser prejudicado com prazo é o pobre do advogado. Se o advogado descumprir prazo, já era. Todo mundo pode descumprir o prazo, mas se o advogado descumprir o prazo... Realmente. E de fato, essa questão da demora, pelo menos o que o INSS, nos seus canais de divulgação, né, de comunicação, eles reclamam muito da falta de servidores, né? E que prejudica muito. E de fato, abriu um concurso. Aliás, eu não sei se já abriu o concurso. Abriu. A prova vai ser domingo. Pronto, já vai ser domingo agora a prova. Se eu não me engano, só foram ofertadas 1.000 vagas. Para todo o Brasil, não foi isso? 1.000 vagas para todo o Brasil? Não me recordo. Eu sei que são 1.000 vagas para o Brasil. Pronto. Pouco. Mesmo com essas 1.000 vagas preenchidas, ainda vai ter um déficit de servidores no INSS. Por isso a demora. E aí quem dá a entrada é o advogado e o cliente, né, o segurado, só tem contato com o advogado, então ele só vai cobrar o advogado. Exato. Doutor, você tá demorando, para aquele advogado é fraco. Dá entrada com ele aí tá com 3, 4 meses. E o pobre do advogado não tem nem o que fazer. Depois que você faz solicita o benefício na plataforma do INSS, não tem o que fazer a não ser esperar. E aí, para quem está aqui nos assistindo, vocês têm que entender que a demora, ela é por parte do INSS, que tem um déficit de funcionários que não consegue acompanhar a grande demanda dos benefícios. E o advogado não tem como fazer o seu processo ali andar mais rápido. Não no meu legal, né? A gente não vai assim, eu acredito que um dos meios que faça com que um processo ele ande mais rápido é ele chegar de forma perfeita para o servidor. Se um processo for bem instruído, né? Que aí é o que nós falamos do processo administrativo perfeito. É que ele chega no servidor, um processo todo bonitinho, ele não vai perder tempo, ele vai conceder o benefício na hora. Agora, se ele pega um processo, como a gente viu lá, que muitas pessoas pegam, não tem experiência, lançam de qualquer forma no sistema, o servidor que já está cansado, no final do dia, ele pega um processo todo desarrumado, ele não vai nem perder tempo olhando, ele bota em exigência, às vezes ele nem quer aquele documento, mas ele coloca qualquer documento para exigência para poder prorrogar por mais 30 dias para ele analisar aquele benefício. Então, aí vai prorrogando e quem perde realmente é o cliente. Então, vamos lá, nós falamos do BPC idoso. Isso. Que é o mais simples, só dois requisitos e tal, atender os requisitos você consegue implantar o benefício. E o
BPC da pessoa com deficiência? Da pessoa com deficiência são 2 critérios também, né, que é levado em consideração. É a deficiência e a questão da renda também, que é a vulnerabilidade que tem que ser provada. Uhum. Né? É mais criterioso esse benefício. É porque, infelizmente, o INSS, ele coloca muitas barreiras para que esse segurado não consiga esse benefício. Né? Porque são inúmeros casos que para você é deficiência, mas ele chega no INSS e o servidor acha que não é. Então, a análise é muito maior, devido que o segurado, ele não vai receber apenas a cartinha em casa, ele vai ter que se deslocar para fazer a perícia. Uhum. Tanto a perícia social, quanto a perícia médica. Então, são 2 viagens que o segurado faz. Quem mora aqui nas Redondezas, quem mora aqui em Piripiri facilita, porque tem a perícia social, pode ser feita aqui na agência do INSS. E que nem está sendo mais feito, já tem um tempo. Não sei Não se já, está tendo. Não sei se já voltou, mas passou um Campo tempo. Maior. Tem que porque só é uma servidora, né? Só é uma assistente social que faz. Eu acho que aqui. desde a pandemia que não voltou mais. Não, depois eu consegui fazer umas aqui, as sociais, né? Mas teve um período que ela ficou de férias e realmente ela não estava atendendo ninguém. Aí teria que se deslocar para Teresina. É uma pessoa humilde que mora já né, com escassez de recursos. Tem que se deslocar para Teresina 2 vezes. E muitas vezes chega lá, não tem a perícia, né? Porque ou o perito está doente, não foi, ou ele decidiu não ir naquele dia e não atende o segurado. Ele Fora tem a que ir. demora, né? Exato, fora a Bateu uma demora. hora. Porque é o benefício que é mais demorado, é o BPC deficiente. Já teve benefícios que a demora foi de 10, 12 meses, depois da perícia médica. Ainda para vir negar. E aí, muitas vezes, Ainda ainda é corre para o risco vir de negado. negado. Ainda Ainda vem corre o risco de negado. vir negado. Né? Então, assim, não é mais segurança. Não passou na médica, porque muitas vezes o médico já coloca o resultado no sistema assim que ele faz a perícia. Mas, às vezes, ele não coloca. Então, não é mais segurança. Tá demorando, vai dar certo. Não, pode vir negado ainda. Sim, a senhora falou do processo administrativo perfeito. No caso do BPC com deficiência, da pessoa com deficiência, a senhora falou em perícia médica e perícia em informações sociais. Né? No momento do requerimento do benefício, a senhora já pode anexar um relatório prévio social e o laudo médico? Não só pode, como deve? Como é que funciona? No meu escritório, né, a gente utiliza realmente esse trabalho de fazer o processo da melhor forma possível para o cliente ter, né, essa satisfação com o benefício concedido. Né? O nosso objetivo é esse. Então, a gente instrui o processo, a gente faz uma mini petição. Uhum. É como se eu estivesse trabalhando com o juiz, só que eu vou trabalhar na seara administrativa. Então, o servidor, quando ele pega o processo, a primeira coisa que tem é uma petição administrativa, que eu vou relatar todo o caso para ele. Então, logo abaixo vai vir a documentação na ordem que eu estou falando para ele. Uhum. Então, quando ele baixa o processo, ele já vai ver do início ao fim. Então, se eu já explico, ele já vai ter a noção do que ele vai estar analisando naquele momento. Né? Então, assim, a forma como eu vejo, né, como você disse, do processo administrativo perfeito é justamente isso. É encurtar o caminho. Para que o servidor... Já colocar ali todas as informações pertinentes àquele caso. Exatamente. Para facilitar a decisão do servidor. É porque o servidor também, só fazer agora a defesa do servidor para quem está nos assistindo, Sim. para o segurado. O servidor, ele tem que decidir de forma fundamentada. Exato. Então, quem tem que dar para ele a fundamentação é justamente aquele que está pedindo. Exato. Né? E quem está pedindo, como já falamos e voltaremos a falar daqui até o final do programa, quem tem mais capacidade para isso é o advogado, que Exatamente. se preparou, que estudou para atender bem ao segurado. Exatamente. E se a gente for pensar, eu entrego um processo para uma pessoa que não tem formação jurídica, só é um ensino médio, e eu já coloco tudo da lei, ele não vai ter Já dificuldade, tudo, né? Exato, porque ele não vai precisar buscar em outros sites, né, para poder ter a certeza daquele direito. Eu já estou dando para ele, estou dizendo onde está a lei, onde está a fundamentação, e ele só vai conferir se realmente é aquilo que eu estou pedindo. Pois ótimo. Continuando ainda no BPC. Sim. Muitas vezes o segurado, quando ele consegue um BPC, ele chega em casa todo feliz, estou aposentado. Agora eu sou aposentado do INSS. Começa a fazer Ele empréstimo. está aposentado Dinheiro ou não vitalício. está aposentado? O BPC é uma aposentadoria? Se não é, qual a diferença entre o BPC e uma aposentadoria?
Porque você que recebeu um BPC, você não está aposentado. A doutora vai esclarecer. Exato. Não é uma aposentadoria, né? É um benefício assistencial, né? Que é pago pelo fundo da assistência. E que a pessoa tem que ter muito cuidado mesmo. Porque, por exemplo, um benefício para deficiente, ele vai ter que passar por avaliação médica. Né? Geralmente o INSS convoca de 5 em 5 Avaliações anos. periódicas, né? Periódicas. Ele convoca a pessoa para fazer uma avaliação para ver se tem a necessidade de continuar recebendo aquele benefício. E também, se não fizer a atualização do cadastro único a cada 2 anos, corre o risco desse benefício ser cortado. O que é diferente da aposentadoria. Quem está aposentado não vai deixar jamais de ser aposentado, porque o INSS não vai rever a decisão de ter concedido A não aquela ser que seja uma aposentadoria por invalidez, né? Que também Isso, pode rever lá na exatamente, frente. que pode né? rever na É frente. um caso à Isso, parte. que pode ser chamado para uma avaliação. Mas o BPC é isso, tem que ter muito cuidado. A questão da atualização da renda, justamente como a gente falou, se outra renda entrar, o benefício pode ser cortado. Pode cortar o benefício. Exatamente. Né? A gente recebeu muitas cartinhas, agora, o chamado cartinha, né, do pente fino. Muitas pessoas receberam para devolver o dinheiro. Porque não atualizaram o cadastro e a Receita Federal foi lá e viu que aquela família não tinha necessidade de estar recebendo aquele benefício por 5, 7, 10 anos. E tem que devolver o dinheiro para a Previdência. E muitas vezes... Nesse caso aí do pente fino, eu vi uma advogada aí que trabalha com marketing jurídico falando nessa questão. Ele fez um post sobre direito previdenciário e falou dessa questão que o INSS não poderia de ofício cortar esse benefício. Que muitas vezes tem. E aí você recebe um aviso, mas já é do seu benefício cortado. Eu não sei qual foi a orientação que o advogado teve, mas geralmente o cliente mente. Não, eu digo... né? Porque assim, ele não suspende, ele não corta o benefício de imediato. Ele dá um aviso, ele manda uma cartinha para que naquele prazo ele apresente a sua defesa. Pronto, foi para justamente... ver se realmente aquela renda foi superada, se houve algum equívoco. Não apresentando, aí ele corta. Ele corta o benefício. Aí só na via judicial que você conseguir reimplantar. Reimplantar. Né? Sim. E qual a diferença básica entre... algumas diferenças. Não todas, porque nós nos alongaremos muito aqui. Sim. Quais as diferenças básicas entre a aposentadoria e o BPC? Primeiro que nós vimos, né, que a aposentadoria ela é vitalícia, né, salvo e a aposentadoria por invalidez. E também a questão de não atrapalhar a renda de quem mora dentro de casa, né, quem tem uma aposentadoria, para ele não é atrapalhado jamais. Atrapalha um possível BPC dentro daquela casa, né, e a diferença basicamente é essa. É a questão da não vitalicidade do benefício. O BPC ele pode ser extinto, né? E, por exemplo, BPC não passa para ninguém. Sim. Essa é uma diferença fundamental, né? Que um BPC, quem recebe um BPC não gera pensão, né? Nem para os filhos nem para a esposa. Isso. Salvo se ele quiser contribuir com a Previdência, que pode contribuir como facultativo, né? Que é a única possibilidade do BPC contribuir com a Previdência é a forma facultativa. Ele contribuindo, ele pode deixar a pensão para os seus dependentes. A aposentadoria gera pensão para todo mundo que ficar. Então, essa eu acredito que é uma das principais diferenças é essa. E nós estamos chegando próximo do Natal. Sim. 13º? Exatamente, BPC não gera. Não gera 13º. Não gera 13º. Então não vá se endividar aí pensando no 25 de dezembro que vai receber um extra, não vai receber. Não gera, né? A aposentadoria gera. Houve a novidade, né? Que o BPC não era permitido fazer empréstimo. Pronto, a novidade que entrou foi que pode fazer. Eu acredito que vai assim, aos pouquinhos, vai se igualando. Não poderia fazer empréstimo justamente por conta que o BPC não é vitalício. Não é vitalício, pode ser cortado e o banco pode ter o prejuízo. E aí por isso que antes não era permitido, mas agora... pode. Entrar dinheiro no bolso. Até no auxílio emergencial pode. Pois é. Então vamos lá, eu acho que o BPC deu para a gente esgotar. Pronto. Um outro benefício também que é muito procurado, nós falamos aqui da demora da concessão, o auxílio-doença. Como é que funciona o auxílio-doença? Quem é que tem direito ao auxílio-doença? Assim, para receber o auxílio-doença, você tem que comprovar que é segurado. O BPC nós vimos aí que não precisa de ser. O BPC é o único que você não precisa contribuir. O único que você não precisa comprovar a contribuição, né, qualidade de segurado, basta cumprir os
requisitos que consegue. Todos os benefícios que iremos falar agora, você precisa contribuir. Eu não falo contribuir, precisa comprovar que tem qualidade de Segurado. segurado, porque nós temos os rurais que os não vai rurais ter não precisam. contribuição. O pescador artesanal, né? Isso, não vai precisar. Você precisa comprovar que tem qualidade de segurado perante a Previdência Social. Então, o auxílio-doença, hoje, eu considero que é um dos benefícios mais difíceis de se conseguir. Mais demorados. também. Mais PPC demorados. era o mais fácil, agora nós estamos no mais difícil. É um dos mais difíceis. Por quê? Porque a análise é muito criteriosa do servidor. Eu até brinco com os meus clientes. Você tem que chegar lá morrendo para poder conseguir o benefício. Porque por exemplo, quem tem hérnia de disco, é muito difícil passar um benefício de hérnia de disco. E a hérnia de disco está lá na relação, né? E está lá, né? Mas porque assim, é uma doença que não é esteticamente, você não percebe que a pessoa tem aquele problema, né? Então, assim, o servidor ele não passa de jeito nenhum. Só se realmente o laudo ele for muito bom, o atestado também for muito bom, e o cliente na hora souber realmente demonstrar que ele está com aquela incapacidade. Aí sim, o benefício ele tem a chance. Eu digo, né, para muita gente que o mais fácil é quando você tem esse problema e você é urbano. Porque quando você é rural, aí ainda dificulta mais ainda ele conceder esse benefício. Não sei se é porque o servidor entende que o rural ele não contribui com a Previdência, né? Então ele não necessita tanto assim do benefício como o urbano que está ali contribuindo todos os meses. Então o auxílio-doença... Mas a lei não faz essa diferença. Não faz. É o próprio servidor que tem essa distinção. Aí né? muitas vezes você tem que ir para a seara. Muitas vezes não, praticamente 100% das vezes tem que ir para a seara judicial. Auxílio-doença, a maioria vai para a via judicial. Maioria. Os que a gente consegue na via administrativa é realmente quando o laudo ele é bem feito, o atestado também, e o cliente também sabe se dá muito bem na perícia médica. Pois bem. Pois o auxílio-doença, ele tem também, além disso, ele tem alguns critérios. Sim. Critério de carência. Isso, exatamente. Porque muitas vezes a pessoa... Não sabe, né? Não sabe em casa. Primeiro tem que ter a incapacidade, né? E tem que ter a carência exigida em lei, que nós sabemos que o auxílio-doença ele exige uma carência mínima de 12 meses de contribuição ou de qualidade de segurado com documento, se for rural. Então, são esses dois requisitos que ele exige para comprovar realmente se aquela pessoa tem direito ou não. Agora, falando do auxílio-doença, falando de carência, mas tem o auxílio acidente, né? Sim. Que esse não conta carência. com a carência, né? Esse não tem carência. Né? Porque, ou acidente de qualquer natureza. Sim. Acidente de qualquer natureza, ou acidente de trabalho, não exige carência. Porque imagine só, como que a pessoa vai sair, vai adivinhar que vai sofrer um acidente, né? Também aí, realmente, a lei, ela é protetiva quanto a isso. Né? Não exige a carência para quem... Eu tenho mesmo, meu cunhado, ele sofreu um acidente de trabalho, né? Ele só tinha poucos meses de carteira, 2 meses, ele conseguiu a aposentadoria por invalidez do INSS. Porque é um fato inesperado, né? Você não consegue prever, né? Exatamente. Um fato imprevisível. Exatamente, é isso. Mas os demais exige 12 meses. Certo. Auxílio-doença, pronto. Eu acho que auxílio-doença não tem muita dificuldade, não, só mesmo de conseguir o benefício, né? Mas os critérios... o próprio nome já fala por si, né? Auxílio-doença. Que até mudou, né? Agora auxílio por incapacidade temporária, né? ou permanente. Ou permanente, pronto. Salário maternidade. Esse também são muitas dúvidas sobre salário maternidade. Quem tem direito? A empregada tem direito? Aquela pessoa que é segurada? O desempregado tem direito? Quem nunca contribuiu, mesmo sendo urbano? Especifique para nós, esclareça. Porque as meninas estão aí parindo e querendo o salário maternidade. Exatamente. E quando o pai da estão parindo criança só para receber o salário maternidade. Não, de fato, em determinadas situações... Mas toda mãe quer receber, pois né? É um direito. É um período que você passa ali afastada que você tem que ter retorno financeiro. Ou quando o pai da criança também trabalha de carteira assinada? Sim, vamos ver. São muitas hipóteses, pois né? Vamos decifrar algumas delas. Seria mais fácil dizer assim, quem não pode receber salário maternidade, né? Quem não pode, eu costumo dizer, aquele que não comprova que é segurado do INSS. Como que eu não comprovo? Eu não sou trabalhador rural, eu não contribuo de maneira alguma, nunca trabalhei de carteira assinada, é como se eu fosse inexistente para o INSS. Aí, realmente, você não tem direito nenhum de receber o salário maternidade. Pronto. Mas nos demais casos, nós vamos passar por vamos passar por alguns deles. Entender. Porque Pronto, qual o primeiro? as dúvidas são muito grandes.
São. Né? São. Quem tem direito? A empregada, a mulher que ela trabalha, ela tem sua carteira assinada, Sim. comprovadamente ela é contribuinte, certamente essa tem direito. Pronto. Aí a grande dúvida é quem paga. A grande dúvida Sim, está aí. eu iria Quem chegar lá paga no quem é paga. o salário, porque direito ela tem de receber salário maternidade, isso aí é indiscutível. Agora, a dúvida que gera é quem vai pagar esse salário maternidade. Porque muitas vezes chega no nosso escritório a pessoa trabalhando de carteira assinada e chega no escritório e diz assim, eu tenho direito de receber salário maternidade? Aí a gente vai, começa as perguntinhas. Você passou os 4 meses em casa? Sim. A empresa lhe pagou os 4 meses? Sim. Então, você já recebeu. Que no caso para empregado chama-se licença maternidade, que é o período que passa em afastamento, continua recebendo pela empresa, salvo as exceções. Não sei se vai dar para a gente ver. Vamos um pouquinho Pronto, nelas. né? Salvo as exceções permitidas em lei que o INSS vai pagar. Um dos grandes exemplos que a maioria dos empregadores não sabem, paga não sabendo que ele não tinha a obrigação de pagar. É no caso de quem trabalha de forma parcial. Isso é a realidade de muitos lugares. Como é que eu sei que alguém trabalha de forma parcial? O INSS, como é que ele sabe? Como é que ele vai ter essa detenção desse conhecimento se ele não conhece a realidade daquele mercado? Ele olha pelo salário. Né? Quem recebe abaixo de um salário mínimo, ele já se enquadra como parcial, empregado parcial. Quem vai pagar é o Quem INSS. vai pagar o INSS, não é o empregador. Ele vai passar os 4 meses sem pagar aquele funcionário, quem vai pagar é o INSS. E o que é o legal de saber, né, para as mulheres que estão assistindo, se enquadrarem nessa composição, é que muitas vezes essa pessoa que recebe abaixo de um salário, nos 4 meses o INSS paga um salário mínimo, porque o INSS não pode pagar nenhum benefício abaixo do salário mínimo, salvo auxílio acidente, né? E acaba que o empregador, ele muitas vezes prejudica aquela segurada, porque o caso mesmo que eu posso dizer, eu tenho um caso na família, né, que porque o empregador não sabia dessa possibilidade, ele continuou pagando o valor do salário normal de carteira durante os 4 meses, e aí quando o INSS viu aquela possibilidade, ele não pagou. Não, você já recebeu pela empresa. Eu não posso lhe pagar em Tanto duplicidade. ele vai pagar mais, que não era obrigação dele pagar, como ela vai receber a menos. menos. Porque iria receber um salário mínimo do INSS. Agora, me fizeram essa Por pergunta. isso que é bom assistir o Podilés, né? Que aí já não vai ter esse Dicas de ouro, prejuízo. né? Gente, Dicas de e ouro. sigam a doutora Ana Área. Falei o seu Instagram para as pessoas que estão nos Pronto, assistindo. lá eu posto, né, quase que todos os dias, dicas, né, previdenciárias no meu Instagram, porque realmente foi um projeto que eu desenvolvi desde quando eu me tornei advogada, que era levar informação, porque muitas pessoas não tinham essa informação. Mesmo que não me contrate outro colega, né, mas aquela pessoa está ali informada do seu direito. Então, para quem quer me seguir, meu arroba é Anária Pereira, _ADV. Muito bem. Para poder ter mais informações. E aí, nesse caso desse vacilo do empregador aí, a pessoa pode pleitear a diferença? O INSS não paga. Entendeu? Porque ele Perdeu. vai dizer que... Porque imagina só, o INSS, ele vai ter a informação de que aquela empregada, ela não se afastou. Porque se o empregador pagou os 4 meses, quer dizer que ela estava trabalhando. Então, você tem que comprovar o afastamento. Se tem remuneração, automaticamente o INSS diz que não tem afastamento do trabalho. Agora, uma dúvida que me procuraram há poucos dias, e Sim. com certeza, se uma procurou, a dúvida ela é geral. O empregador, eu sou empregada, tenho direito a receber meu salário maternidade, e o empregador não paga. Eu tenho como recorrer ao INSS para receber? Aí sim, aí depende se nós estivermos falando de empregado parcial. Não, né? empregado Normal, de horário né? integral. Aí tempo tem que integral, entrar na Justiça do Trabalho. ele vai receber na Justiça. O INSS não paga. de forma administrativa, Vai não entrar vai com pagar. pedido para receber de volta aqueles meses Pronto. na Justiça do Trabalho. É porque acontece muito. Às vezes a gente está passando por uma crise econômica, Sim. o Não empregado paga. se afastou, a empregada, né, se afastou, Sim. ele tem que colocar outra no lugar. Muitas vezes até o caixa dele não consegue suprir essa Sim. necessidade de pagamento e ele deixa de pagar.
Então, só acionando a Justiça do Trabalho. Exatamente. Certo. Porque o INSS vai dizer que a obrigação é do empregador. Agora, o empregador paga esse valor, que é um benefício previdenciário. Sim. Então, não sai do caixa do INSS, sai do Ele caixa do recebe empregador? de volta. Pronto. Recebe de volta. Recebe de volta. Ele informa na folha de pagamento e o INSS devolve Ele, para o empregador. agora já é a dúvida do empregador, né? Porque muitas Isso. vezes o empregador também não sabe disso, como a senhora mesmo acabou de citar, que o empregador do seu parente, da sua parenta, ele pagou continuou sem pagando saber. sem saber. Exato. Então, muitas vezes, ele vai pagar, mas ele não sabe que ele vai se ressarcir. E não só o empregador. Eu lido muito com empresas e muitas vezes até o próprio contabilista dele não sabe. Sabe, não. Não sabe. Muitas coisas previdenciárias o contador não tem o Não domínio. tem o conhecimento, Não tem né? o conhecimento, porque a lei realmente ela é muito Então, para esclarecer para os meus clientes que são empregadores, ele vai se ressarcir disso como? O INSS vai devolver para ele esse valor integral, ele vai fazer uma compensação na folha. Compensação né? na- forma nas de guias- contribuição, nas nas guias guias. que ele vai exato, contribuir, ele vai compensando ali. Vai compensando, até Aí, chegar então, no valor ele vai do pagar salário. em 4 meses, né? Que são 4 meses. O salário Sim. maternidade são 4 meses. Sim. Mas ele pode levar 1 ano para compensar, dependendo do tamanho. Depende da folha, do valor. Não é isso? Aí vai abatendo na folha. Se ele teria que contribuir, ele não vai contribuir, não vai recolher aquela Isso, contribuição. não vai recolher e a vai contribuição, abatendo vai no abatendo saldo. até chegar É como no se ele valor. tivesse um saldo lá no INSS, um Isso. depósito que ele fez, um Exato. depósito prévio, e ali ele vai abatendo Isso. os Porque recolhimentos o previdenciários. valor do salário maternidade é sempre o salário da Salário de segura- contribuição, dos 12 últimos. Eles fazem um cálculo. O INSS pega, ele calcula os 12 últimos salários não é Tem uma e fórmulazinha, divide né? por... Então não é o por- salário que a pessoa recebe. Depende, se for Muitas sempre vezes é aquele próximo, mesmo né? salário, ele vai receber o mesmo salário. Mas se ficar oscilando, aí ele vai fazer o cálculo. Porque tem muitas empresas que, de fato, né, dão uma oscilada. Algumas, né? Por Aí, em exemplo, regra- quem trabalha com comissão, né? Um mês É. ganha bem, outro mês aí ele vai fazer o cálculo e aí chega no valor. Então é bom saber que nem sempre vai ser aquele salário que você Nem recebe. sempre. Pode Isso, ser pode próximo, ser menor. Por isso pode que ser- muitas pessoas não entendem. Ah, por que eu vou receber só isso? Porque faz o cálculo. A única exceção é a questão do trabalhador parcial, né? Também tem Que outros, né? recebe- Mas esse é o mais comum, que recebe pelo INSS, né? No fato de quem trabalha de carteira assinada. Nós temos o portuário, nós temos o trabalhador avulso, que presta serviço para várias empresas. Aí entra nas exceções para que o INSS pague. A desempregada, ou a empregada Não, doméstica eu também. digo o valor, aquele valor assim aquele valor fixo ali que, Ah, entendi. por exemplo, Que que o trabalhador parcial que recebe menos vai receber um salário. sempre vai receber um Vai salário. sempre é um salário. Pois é, a Isso. exceção que eu falei foi nesse sentido. Pronto. Sempre vai ser um salário mínimo. As outras vai fazer, sempre vai ser feito o cálculo, né? E trabalhador rural também, que é um salário mínimo, não aumenta. Pronto. Sim, Isso aí. continuando ainda no salário maternidade. Sim. Ele é de 4 meses, né? Sim. Ela recebe 4 meses. Só E- salvo se a empresa tiver aquele plano, que, salvo engano, esqueci qual que é, mas é do governo, quando tem um cadastro do governo Sim, federal, que ela alonga o período, Uhum. vai até 180, que são os 6 meses. Pronto. Nós falamos da segurada, da empregada e tal. Mas hoje está muito comum as pessoas não têm emprego, a situação do país é complicada, falta emprego, mas a pessoa tem o espírito empreendedor e ela cria um MEI, um Sim. microempreendedor individual. Sim, A mulher que tem o MEI, ela também tem direito ao tem, salário maternidade? mas vamos falar da prática, né? Sim. Tem que ter muito cuidado quem é MEI. Por quê? Porque não pode pagar em atraso. Ela vai ter que cumprir a carência dos 10 meses. Se encontrar dos 10 meses em dias, ela vai ter direito, se estiver dentro da qualidade de segurado. Mas se tiver tudo em atraso, por exemplo, tem gente que recolhe um ano em De um uma dia, vez só, né? de uma vez só. Não adianta. Várias pessoas chegam no escritório, é MEI, tá tudo em atraso, está grávida e quer pagar tudo. Eu já digo, não adianta. Você não vai ter Não é direito. jogar seu dinheiro fora, É. mas você não vai conseguir o Não vai benefício. conseguir o salário maternidade, porque tem que cumprir a carência dos 10 meses. Aí a pergunta gera, mas aqueles em atraso vai servir para alguma coisa? Só para tempo de contribuição. Carência para algum benefício não vai ter. Então, para quem é MEI, Pagar faça em dias. sua contribuição no Em dia dias, certo. Não exato. atrase É nem até um o dia dia. 20, né? Não atrase nem um dia. A né? novidade é que o MEI ele paga até o dia 20. Os demais
até dia 15. E é um valor tão módico, né? Que a pessoa não pequenininho, pode, que é não pode deixar de 5% pagar. do salário Pois mínimo, né? Hoje A está alguma coisa em possibilidade. torno de 60 e poucos reais, Por aí, né? exato. Então é melhor contribuir em dia. Não deixe para depois, não. Oi? Mas você não vai ter direito ao salário maternidade. Só um Fique auxílio quietinho. bênção, Deus o livre, não vai ter uma aposentadoria. Pois é. Então, deixando bem claro, porque eu vejo muito as mulheres engravidou, já está pensando no salário maternidade. Mas preste atenção, você só tem direito se você tiver a qualidade de segurado. Exato. Seja contribuindo ou seja aqueles segurados especiais, né? Exato. Que é o rural, a pesca, né? O segurado Isso, da isso, pesca pescador. artesanal também, o pescador ele também tem direito. Sim. A pescadora, né? E a A pescadora. pescadora. Agora, no rural especificamente, quem é rural é meu pai. Eu estou grávida e meu pai é que é o rural. Eu vou ter direito? Depende. Depende de quê? Não, porque também a gente aprende na faculdade, né? Que sim, tudo depende, né? Mas é bom a gente especificar esse depende, Isso. porque eu Que já as ouvi pessoas- muitas dúvidas nesse sentido. Meu pai é rural, mas muitas vezes a pessoa o pai é rural, mas ela mora na cidade, Sim. está casada na cidade, Sim. entendeu? Mas quer utilizar aquela condição de rural do pai. Exatamente. Aí é um ponto-chave, né? Porque, assim, muitas pessoas acham que tem direito a achar, né? Mas aí a gente vai ver a análise completa daquele relato da segurada quando ela chega lá no escritório. E aí, o fato do pai ter documentação rural não significa que a filha vai receber o salário maternidade. Uhum. Por quê? Porque ela vai ter que comprovar que faz parte do grupo familiar do pai, né? Que muitas das vezes a realidade é outra. E aí a pessoa pergunta, mas como que o INSS vai ter essa informação de que eu não moro mais com meu pai? Tem um sistema que é ótimo para isso, que é o CAD único. Ele vai pesquisar. Se ela estiver dentro do mesmo cadastro único do pai, então significa que ela mora, né, que ela faz parte do mesmo grupo familiar. Mas se ela tiver um cadastro único separado, que hoje em dia a maioria das mulheres é dessa forma, mesmo morando na mesma casa, faz cadastros separados. Muitas vezes para receber Bolsa Família, agora com Exatamente. auxílio emergencial, muita gente fez o cadastro único separado, aí não tem direito. Por mais que o pai tenha a documentação bonitinha, não vai aprovar para ela, não. Ela vai ter que ter no próprio nome dela. Perfeitamente. É isso aí. Porque realmente essa dúvida é recorrente. Sim. Muitas vezes já fui interpelado para tirar essa dúvida. Sim. A gente percebe aqui que de fato são muitas dúvidas, né? E aí eu Muitas. volto para aquilo que eu falei no início. Mais uma vez, o advogado, né, previdenciarista ainda é o profissional mais qualificado. A gente já falou aqui de 4, não sei, né, benefícios aqui, mais o assistencial. E cada eles tem umas regrinhas ali que de fato uma pessoa Peculiaridades, né? umas peculiaridadezinhas que o advogado é quem sabe, Vai quem saber. domina. E não é com todo respeito aos assistentes sociais, Da Lan House. da Lan House aí. A gente só quer ganhar o dinheiro, né? Não tem É, o conhecimento devido. Mas o profissional ainda é um advogado. Então, se você tá com uma dúvida se tem direito ou não de receber algum benefício, procure um advogado qualificado, especialista na área previdenciária. Que isso aí vai ser melhor para você. Porque às vezes você pode procurar qualquer pessoa, assim, no sentido de que não seja advogado, e muitas vezes pode ter o direito de receber o benefício, mas às vezes vem negado por fugir daquilo que a senhora falou. É o benefício perfeito, Processo administrativo perfeito. processo administrativo perfeito. Você pode pegar um profissional aí que trabalha com processo administrativo imperfeito. Aí tem o resultado que é negativo. E aí vem o resultado negativo. Então é sempre bom procurar um advogado previdenciarista, que é o advogado mais qualificado. Aliás, o único advogado qualificado, não é o mais qualificado, não. O único advogado qualificado. Com todo respeito às outras profissões que também dão entrada em benefícios. A senhora falou no início da nossa conversa da reforma previdenciária, né? Sim. A reforma da Previdência, ela trouxe várias alterações em vários benefícios, alguns a gente considera que foram melhores, melhorou a concessão do benefício e tal. Mas talvez dos benefícios que teve as alterações mais importantes
depois da aposentadoria, que eu acho que a mais importante foram as aposentadorias, né? Deu uma complicada muito grande, né? Nas concessões urbanas, e nos direitos, principalmente das urbanas. Mas a pensão por morte. Exato. A pensão por morte, há também dúvidas recorrentes. A menina chega, não, eu fiquei viúva, eu vou ter direito à minha pensão por morte, porque teve mudança, eu vi falar que tem uma Sim. tabela com idade, com tempo de relacionamento. Especifique, Sim. esclareça para nós e para quem está nos ouvindo. Pronto. Pensão Porque por todo morte. dia morre alguém, todo dia tem alguém Sim, querendo nasce pensão por alguém, morte, né, né? e morre Nasce alguém, alguém falando do exato. salário maternidade e agora Isso, pensão por E morte. exatamente. também de ser dividida. Sim, é. A pensão por morte, como você falou, foi um dos benefícios mais atingidos pela reforma da Previdência. O que difere de antes para agora, se eu pudesse dizer, é a vitalicidade, né? Que antes, a pensão por morte não era cortada por nenhuma hipótese, né? Agora, não. Agora, né, a pensão por morte, ela não é mais vitalícia, né? Depende do fator da idade de quem ficar. Do filho, por exemplo, não alterou, que recebe até os 21 anos, né? Outra dúvida é se eu recebo, se eu continuar estudando. Uhum. Não recebe. Até os 21 anos, a pensão por morte ela é cortada. Não são alimentos, né? Alimento outra Não é coisa. alimentícia, exatamente. E a questão da esposa, né, que ficar ou companheira, ela vai ter, né, vai ter que cumprir aí a questão da idade. Para ser vitalícia, ela tem que ter mais de 44 anos acima. 45 anos E acima. exige algum tempo de convivência ou não? De união estável, sim. Pelo menos 2 anos. Vai ter que comprovar antes do óbito, né? Ela vai ter que ter documento 2 anos antes do óbito e depois de 2 anos. Né? Porque a análise é bem rigorosa. Um exemplo para ficar mais claro. Né? Tinha a esposa, a companheira, né? O companheiro faleceu. Ela tinha um filho de 1 ano e tinha um filho de 5 anos. Então, o que o INSS vai exigir dela? Que ela comprove aquela união estável pelo menos 2 anos antes de falecer e que ela tenha algum documento superior a 2 anos. No caso, ela teria dos 2 filhos. E se essa pessoa que chegou a falecer nunca se separou de direito, separou de fato, né? Tem união estável com uma pessoa, mas nunca separou de direito. Aí divide a pensão Aí dividiu. entre a esposa e a companheira. Aí eu vou dar um Mas conselho. mas isso administrativamente ou você precisa entrar judicialmente? Administrativamente é complicado tu provar. Foi isso não. Mas No INSS, comprovando dá. né? Aí aquela união estável vai ter que ter mais rigor, porque senão só a esposa vai receber. Aí Porque- nessa situação que a doutora Cristiane falou, eu vou dar um conselho para as mulheres que estão nessa situação. Detalhe, antes Convivendo. de você falar, e quando o companheiro não quer de jeito nenhum fazer o divórcio, quer continuar casado ali de direito, separou, já tá com outra pessoa, mas não quer separar. Mas, na verdade, é justamente isso que é o conceito que eu quero dar para as mulheres que estão nessa situação, que tem uma convivência, uma união estável, com um homem que é ainda legalmente casado, mas separado de fato já há mais de 2 anos. Pressione. Regularize maioria- a sua união estável, É, entendeu? exatamente, porque não custa nada divorciar, né? Não precisa, na verdade, não precisa nem do divórcio. Exato, Você só é comprovando oficializar. é só oficializar. É muito simples, é barato. Você vai no cartório, leva um advogado, vai no cartório, faz um contrato de união estável, você regularizou a sua situação. Exato. Você não vai ter aquele trabalho depois do pós-morte. Exato. Você ter que ajuizar uma ação para reconhecimento de união estável pós-morte, que é muito mais complexa, porque o seu companheiro já faleceu, então é muito mais difícil. Muitas vezes, até houve uma modificação, agora depois eu quero até que a senhora fale também sobre a questão da pensão por morte, a questão da declaração. Parece que na hora de pedir a pensão por morte, tem que se declarar que já não vivia mais em união já 2 anos, alguma coisa. Uma declaração. Sim, Que declaração tem é que ser essa que tem? emitida. Porque Declaração antes de você- separação de fato. Separação de fato. Você tem que declarar que está separado, está de, separado fato. de fato. É justamente para evitar imbróglios jurídicos no futuro, né? Exato. Essa questão de dividir a pensão Isso. com a Com a esposa, ex-esposa e com a atual convivente, né? Porque no caso Porque que a- até pouco tempo o INSS não exigia essa declaração, não, né? Não, porque no caso que a Cristiane falou é na realidade de muitos casamentos, né? A esposa às vezes nem sabe, né, que o esposo está tendo aquele relacionamento, né? E aí quando dá entrada na pensão é que aparece lá outro pedido, né, de outra mulher querendo a pensão também. Mas no caso que acontece muitas vezes, se separa de fato, mas não se divorcia, continua casado. Mas a esposa tem a consciência de que ele já vive com outra mulher. Então, aí é perfeitamente assinar uma declaração de separação de fato da mulher que era casada civilmente e só a que a que vive em união estável é que vai receber a pensão. Aí não divide.
Então, Mas aí se a mulher não aceitar a outra, aí não tem que provar. Aí entra na justiça, aí né? Com o vai pro meio pedido judicial, né? para Vai pro meio comprovar. judicial. Tem uma Isso. que a gente Sim. assistiu uma audiência que a mulher não sabia nem a data que ele tinha morrido do acidente. Já estava separada há muito tempo, o rapaz morreu lá em São Paulo e a ex, que já tinha mais de 10 anos, Queria estava separada, queria a pensão. pensão. E entrou na justiça tentando conseguir a pensão. Entendeu? Na hora Não sabia os na hora da fatos, né? audiência, ela não tinha conhecimento nenhum dos fatos, não Exato. sabia nem que dia que ele tinha morrido, de que ele tinha morrido, só sabia que ele tinha morrido, mas queria a pensão. E ela teria direito, se tivesse direito, seria vitalícia, porque ela tinha mais de 45 anos. Pronto, né? aí você vê. Agora, isso também, com essas mudanças que ocorreram, principalmente na questão da idade, que existe uma tabela, só não precisa nem falar da tabela, Sim, mas é só grande. dizer, né, que as pessoas que existe uma tabela com a idade. Conforme Isso. a sua idade, você vai tendo os direitos até atingir a vitaliciedade, né? Exatamente. Isso aí foi feito muitas vezes para evitar os golpes, na verdade, os golpes na Previdência Social, né? Sim. Porque acontecia muito um idoso casar com a jovem, Isso. entendeu? Muitas vezes Aí até ele falecia, aparentada, já recebia. ele já estava ali Isso. na beira da morte, Agora recebe por fazia o pouquinho casamento. tempo. Pouquinho tempo, até nem compensa, né? Nem Não compensa ela cair nesse golpe, né? Isso. Aplicar esse golpe no Tem- INSS. né? Tem muitas dúvidas também de pessoas, né? Que consultam com os advogados, porque o local de consulta do advogado, para vocês que estão nos assistindo aqui, não é no escritório, não. O local de consulta do advogado é no WhatsApp, é numa mesinha de bar quando ele tá tomando uma com os amigos, é no futebol, o local de consulta do advogado é isso aí, o escritório hoje em dia né? É só para dizer que tem um escritório. Uma dúvida que aparece muito é a questão, eu recebo a viúva, no caso, né? Eu recebo uma pensão por morte. E aí eu quero me casar. Eu posso me casar? Porque disseram que eu não posso casar. E aí outros dizem que eu posso casar. Essa questão do casamento da viúva, que recebe a pensão por morte. Sim. Aí tem a questão da vitalicidade, né? E aí você pode também já diferenciar essa questão. Se tiver, né? Se não tiver, Pronto. Não corta benefício, tá? não? Pode casar, Pode viúva, não casar precisa ficar viúva, pode tranquilamente. casar. E ainda tem mais uma informação que pode ser acrescentada, né? Não corta, se é pensionista, deseja casar, não vai cortar. E se, porventura, Deus o livre, esse novo marido vier a falecer, ela pode optar por uma das pensões. A que for melhor A que para for ela. melhor né? para ela. Não Por exemplo, pode acumular, mas optar. não pode pela acumular, melhor. ela pode optar pela melhor, mais vantajosa. Existia essa possibilidade de cortar pelo casamento? Existia? Sim. Então não é mito, de fato Não, existia. existia. É por isso que muitas pessoas ainda hoje têm essa dúvida. Não casam, vivem na irregularidade, não. Mas isso veio com a Reforma. Isso veio com a reforma. Depois de 2015 para cá, vinha tendo já reformas. Mexeu-se na pensão por morte, a partir de 2015 para cá já teve essas alterações. Mas independentemente da pessoa ter conseguido a pensão por morte de 2015 ou antes de 2015, pode casar tranquilamente. 2015 para cá, sim. Então de 2015, Para trás, que era antes, né? quem conseguiu pensão por morte? Antes de 2015, antes da reforma no caso? Não é reforma propriamente dita, né? Foi um decreto, né, Mudança- que alterou mudança muitas... legislativa, né? Isso. Então quem Dentro da pensão por morte foi de 2015 para cá Então, que houve essas alterações. Quem casou, olha, quem casou não, quem obteve a pensão por morte de 2015 para trás, Mas o que vai... Depende. Exatamente. É porque Depende. vai valer a data do óbito, entendeu? Aí quem faleceu de 2015 para cá, né? Se o marido faleceu de 2015 para cá, não tem problema nenhum. Pode casar tranquilamente que não vai haver esse corte, não. então é a data do óbito. Se faleceu então antes de 2015, Aí se a pessoa vai ter que requerer agora, aí vai vigorar a lei de anterior. Não é a lei de agora, não. É do fato do ocorrido. Agora, outra dúvida que é recorrente também. Eu fiquei viúva, tenho 2 filhos. Essa pensão é para mim ou é para meus filhos? Depende, né? Mas vou explicar. Por exemplo, quem vive em união estável e tem 2 filhos menores, o caminho mais fácil é para os filhos, porque eles são automáticos, recebem automaticamente essa pensão. Mas nós vejamos, aí existe a esposa, suponhamos, vamos facilitar, casada civilmente. Casada E ela civilmente tem- com mais de 45 anos Isso, e 2 pronto, filhos. e tem 2 Pronto, filhos. isso. Ela é representante desses 2 filhos.
Na carta de concessão vai vir ela e os 2 filhos, né? E aí vai vir os 3 e vai vir a cota de extinção. Aí já vem na carta dizendo que aos 21 anos extingue para os 2 filhos e para ela fica vitalício. Uhum. Então, assim, vem os 3. Mas o que a maioria, na realidade, a mãe recebe o dinheiro todo. Porque É até uma- mesmo porque ela é tutora ela é dos tutora É dos uma demais. pensão só. É uma só. Uma pensão só dividida por 3. Sim. Né? Mas como na Ela é maioria... representante, ela recebe por ela mesma o valor total. Sim, mais uma dúvida sobre a pensão por morte. Meu marido morreu. Vou falar mais do marido porque normalmente acontece mais por esse lado, né? É, Sim. E ele normalmente tinha, é um uma salário, mata ele tinha um mais. salário de contribuição de R$ 2.800 Uhum. e eu só estou recebendo 1.500, 1.600. Por que eu estou recebendo menos do que recebia em vida? Porque tem um de salário? cálculo, né? É um cálculo que é Acho que tão- de 50% mais 10 para cada dependente. Agora, isso foi implantado também da reforma para cá, né? Isso foi. Então tá com Antes medo de matar você ele. recebia o valor cheio. Integral. Pronto. Aí já foi mais uma redução, né, para que quem perdeu foi o segurado. E a Previdência ganhou. Porque antes você recebia independentemente 5 mil, 10 mil e ia receber aquela pensão. Hoje não. Há um cálculo para que se saiba qual é o valor da pensão por morte, que começa de 50% mais 10%. Se só tem a esposa, ela vai ganhar 60% do valor que o marido recebia. Uhum. Se tem a esposa e mais um filho, a pensão vai ser de 70%. Aí assim vai aumentando. 10% para cada filho, até esperar os 10% para cada. 100%, né? Exato. Pronto. Isso. Agora, se tiver um inválido, um filho inválido, aí é cheio. Certo. É Tá com medo 100%. de te matar, é, John Ken? Não, é porque me pergunta, eu tenho que perguntar para quem entende, né? Para quem tem que sabe, né? perguntar. As pessoas que estão nos ouvindo querem saber de uma pessoa que tem competência para responder. Sim. Não é isso? Ele tá se precavendo já aqui logo, né, quando ele morrer. Infelizmente, E o nosso aqueles tempo- filhos- Acho que ele nosso- tá me Aquele- usando para responder os clientes. Aqueles, Sim, aqueles, também, é lógico. e aqueles filhos afetivos também não recebe não, né? Se não tiver ali na certidão. Já quer saber dele, que ele se Que é considera aí. só informal? É. Já quer Aí saber vai que ter que ele. comprovar na justiça que era filho. A paternidade Pra poder- socioafetiva, né? Isso, para poder ter direito. Então Tem tá que aí, John Ken. provar. Eu vou entrar nessa daí. Pois é. Vou demorar para morrer, você não vai levar agora não. Sim, infelizmente o nosso tempo não vai nos permitir tratar de todos os benefícios previdenciários, mas Sim. ainda temos mais alguns aqui, Sim. que são aqueles mais comuns, aqueles que tocam na Sim. vida das pessoas no dia a dia. Sim. Vamos falar um pouquinho de aposentadoria? Pronto. Vamos falar primeiro da rural, que é uma que tem uma demanda muito grande, né? E é mais simples também em determinado ponto, né? Pronto. Vamos falar um pouquinho dela. Rural, nós sabemos que a aposentadoria rural não foi mexida de maneira alguma, continuou da mesma forma. Chegavam muitas pessoas do interior no escritório perguntando, e agora é diferente? Agora a idade é Vou diferente? ter que trabalhar mais tempo, né? Vou ter que trabalhar mais tempo? Não, né? A aposentadoria rural continuou os mesmos critérios, que é comprovar o tempo mínimo de 15 anos, não é de contribuição, é de trabalho rural. E aí vai se comprovar com documentação rural de no mínimo 15 anos. E a idade, que para a mulher continua 55 anos e o homem 60 anos. Preencheu Cumulativo, esses... né? É cumulativo, É os idade dois. e tempo de... É. Se preencher só um, Segurado. é negado, né? Então aí tem que comprovar 15 anos de trabalho rural e a idade. Para rural é esse. E como é que eu comprovo Simples, essa atividade rural? Simples, Simples mas no Pois é, requisito, né? São dois quesitos, mas agora a dificuldade da comprovação da atividade Pronto. rural. Como é que a gente faz para comprovar a atividade rural? Pronto. Porque eu não contribuo, eu não tenho o carnezinho ali pagando todo mês e tal, eu não contribuo. Como é Exato. que eu faço? Com documentação rural, né, o segurado ele consegue comprovar 15 anos, mas é importante destacar que não é qualquer documento. Né? Não é qualquer documento que eu chego na Previdência e digo que eu sou trabalhador rural e vai passar. Não. Por mais que a lei ela não exija um documento forte, um documento fraco, na prática o servidor exige sim. Né? Então, se chegar para mim no escritório só ficha de agente de saúde, aquele cadastro de loja, declaração do eleitoral, eu já digo aqui não passa, sua aposentadoria não vai passar. Porque são documentos frágeis. Uhum. Por que é frágil? Qualquer pessoa pode dizer que é trabalhador rural. Eu chego lá no cartório eleitoral, qual é a tua profissão? Posso dizer Já qualquer pensando coisa. até lá no futuro, né? Eu vou Isso, começar desde aqui a isso. fazer prova, né? Isso. Então, são documentos muito frágeis. Então, não se consegue uma aposentadoria com esses documentos. Quais são os que eu considero fortes, que eu peço para a pessoa?
uma declaração do proprietário, autenticada em cartório, porque não vale de nada sem autenticação, né? E da data também, que conta para o INSS é a data do registro do cartório. Então, tem gente que faz uma declaração hoje, ontem, né? de 15 anos atrás, não vai servir. Ele só vai contar do dia que foi registrado no cartório. Contrato de parceria rural ou contrato de comodato, são documentos bons, né? Se registrado na data que você deseja provar. E a DAP, que infelizmente deixou de existir, né? Há poucos dias aí, início de novembro, a DAP não existe mais. Mas os que já tinham, né? vai já vão ter. utilizar, Hoje é né? o CAF, né? Até importante, né, para quem está assistindo. Hoje tem que se Cadastro fazer um ambiental cadastro. rural, né? Isso, tem que fazer o cadastro da família, né, no órgão que geralmente é a EMATER que faz. A pessoa vai ter que fazer o cadastro para poder ter direito, né, a esse benefício rural. Mas até dia 3, 4 de novembro, a DAP estava em vigor. Tem validade. É o principal documento rural, é a DAP. Por quê? Porque com DAP a pessoa consegue fazer até um empréstimo rural. Imagine só, se você consegue chegar lá no Banco do Nordeste, faz um empréstimo de 35, 40 mil reais como produtor rural, né, como agricultor. Então o INSS ele leva em consideração isso. Né, esses documentos são mais fortes para comprovar. E tem que estar dentro desses 15 anos. Também não adianta, tem gente que chega no escritório com documentos de 20 anos atrás. E deixou de fazer provas, né? Gente que trabalhou até 80, 90 e de lá para cá não produziu mais provas. Muitas vezes trabalhador informal. Exato. Ou trabalhador urbano, né? Exato. E não mais fez essas provas, não vai ter carência. Porque tem que estar na carência. Eu tenho que, quando eu for pleitear o benefício, eu tenho que comprovar que eu estava sendo trabalhador rural. Porque senão não passa o benefício. A senhora falou numa declaração do proprietário da terra, Isso. né? E se eu for o proprietário da terra? Eu tenho um pequeno sítio, eu sou um sitiantezinho, tem lá um registro de imóveis daquela propriedade, 10 hectares, 12 hectares. Aí é produtor rural. Você vai se já não vão enquadrar... entrar. Vai se enquadrar como produtor rural. O que você vai ter que comprovar é a documentação da terra dos 15 anos. Né? Que é aquele o CAF, aí o ITR, que o produtor ele paga. Certo. Então, ou o documento da terra registrada no nome, né? Ele vai aí comprova na Previdência os 15 anos. A gente ouve falar muito que lá, se eu me casei há 15 anos atrás, lá na certidão de casamento está lá trabalhador rural. Serve, é uma prova. É uma prova também, É né? uma prova. A certidão de nascimento dos filhos, Dos filhos, né? certidão de TTO, é provas. Certo. Mas só elas não passam. Não são Porque tem que ter provas prova, é como se suficientes. tivesse, tipo, uma prova para cada ano, que é para poder... Como Exato. se fosse, Seria o ideal, né? Como Seria se o fosse ideal. dessa forma, uma prova para cada ano, que é para Isso. comprovar os 15 Os 15 anos, exatamente. Não que há 15 anos você era. Aí um documento, é importante que a pessoa saiba, um documento para o INSS ele tem validade de 7 anos e meio. Aí depende, eu vou explicar. Depende do período que você trabalhou, né? Se você trabalhou... para repetir, né? A pergunta da produção, gente. Ele está perguntando se a pessoa que trabalha na roça, alguma vez ele se afastou para trabalhar de carteira assinada, né? Se ele vai conseguir essa aposentadoria. E aí a resposta é a seguinte, depende do período. Né? Por exemplo, você é um trabalhador rural, no período de seca, muitas vezes ele viaja para fora. Se ele trabalha até 120 dias no ano corrido, né, qualquer período, antes era só entre secas, que a Previdência permitia. Se fosse em outro período do ano, o INSS dizia que ele não era trabalhador rural. Agora, em qualquer período do ano, ele se afastar só por 120 dias, você ainda não perde a qualidade de segurado. Você continua sendo trabalhador rural. Agora, se você passar de 120 dias, como é que o INSS vai considerar você sendo um trabalhador rural? Você vai ter que produzir uma nova prova para poder dizer que você retornou ao trabalho rural. Um ano fora, mas retornei para a terra, aí eu tenho que fazer provas daquele prova, período. Porque vai contar do dia que você fez a prova. Uhum. Aí não adianta você ir fazer só no dia que vai se aposentar, porque a prova só vai valer um dia. Não, vai ter que somar 15 anos. Ele pode ser ininterruptos. Pode ser 15 anos quebrados. Viu? Não é obrigatório que seja... Que seja na direto os sequência 15 só. anos, não. Se aposenta.
Pois pronto, essa é a aposentadoria do trabalhador Trabalhador rural, que vale também pro pescador até. Pescador, né? que vai ter que comprovar a O pesca, né? extrativista também, não é isso? Isso, vai ter que Pois comprovar. pronto. Vamos falar um pouquinho da urbana. Pronto. Em linhas gerais, porque se a gente for adentrar Adentrar é muita em coisa. cada uma das espécies, a gente É. passa a noite toda aqui e não consegue exaurir o tema, né? Isso. A urbana foi aqui, realmente veio com muita alteração, né? O tempo não mudou, o tempo continuou o mesmo, né? O que mudou com a reforma da Previdência foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa não existe mais. Então, a pessoa que está desejando se aposentar por tempo de contribuição não tem essa possibilidade mais. Você Salvo começava bem cedo a isso, trabalhar. para e aí- completar ali a mulher os 30 anos, o homem 35, se aposentava bem novinho, Bem novinho. com 40, 45 anos. Hoje não, né? Salvo se até a reforma, que foi até novembro de 2019, se até o dia da reforma ele já tiver cumprido aqueles requisitos, mas não pediu a aposentadoria, Ele ele não ainda perdeu, vai né? ter, ele não perdeu esse direito. Mas hoje, para quem deseja contribuir, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe Antes mais. da senhora continuar na aposentadoria, Pronto. só um comentário, Sim. que eu ouço também, né? Sim. Para que eu vou começar a contribuir com 20 anos se eu só vou me aposentar aos 65? Né? Aí a resposta que eu dou e vou dar aqui para quem está nos ouvindo. INSS não é só aposentadoria, não é isso? É. Vários INSS nós outros acabamos de benefícios. falar aqui. Auxílio INSS é auxílio doença, Salário salário de maternidade. maternidade, aposentadoria por invalidez. Tem uma série de outros benefícios Benefícios. previdenciários que você terá direito se for contribuinte, se Exato. conseguir a qualidade de segurado. Exato. Então não vai pensar só na aposentadoria, não, vá trabalhar. Isso. Pronto. E aí a gente vai ver, né, que foi alterado, né, o tempo, aposentadoria urbana, aposentadoria por idade urbana. O tempo é 15 anos, independentemente de homem ou de mulher, mas o que alterou foi a idade. Antes, a mulher se aposentava, né, com uma idade bem inferior e o homem também. Hoje, a mulher tem que ter no mínimo 62 anos, se nós estivermos nesse ano. E o homem, ele tem que ter os 65 anos. Para o homem, não alterou nesse quesito. Continuou os 65, que alterou foi para a mulher, que passou de 57 para 62 anos. Aí, fecha ano que vem, nesse ano, ele está vigorando 61,5. Aqui tinha uma tabelinha de Isso, transição, a né? Que ela tá tabelazinha. chegando no Aí final 2023 encerra em 62, né? E fecha em 62 anos. Então, houve essa perca para a mulher que se aposentava com menos tempo. Agora, aí você vai dizer para mim, não, mas eu estava contribuindo, não tenho a idade ainda, já tenho mais de 15 anos de contribuição, não tenho a idade ainda, vou ter que esperar? Infelizmente, sim. Não se aposenta mais, né, pelo tempo de contribuição. Hoje tem as regras de transição, né, que aí a pessoa opta. Se estiver faltando pouquinho tempo para se aposentar, chegou na reforma, estava faltando o quê? Até 2 anos para preencher aquele requisito, aí ele entra na regra de transição. Que aí entra pedágio de 50% de pagar, Isso são né? cálculos Aí mais complexos são cálculos que não mais adianta a complexos, gente mas que a tratar pessoa deles tem aqui que agora, entender né? aqui. A aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, o que tem a regra de transição, e a aposentadoria por idade urbana, que sofreu essa alteração da idade da mulher. Certo. São as principais alterações, né? Sim. Agora, um benefício que causa muito alvoroço quando se trata dele, o auxílio reclusão. Sim. Que há uma crítica Não muito trabalha grande. O com- preso está lá, está recebendo, a família está recebendo salário, está beneficiando o preso. E o que aconteceu com a vítima, que não recebe nenhum tipo de Sim. benefício? O que é esse Justa- auxílio reclusão? Como é que funciona esse essa auxílio? questão das críticas é justamente porque as pessoas não conhecem de Exatamente. fato o auxílio. Nós vamos reclusão. fazer que você conheça hoje. Pronto. né? Justamente. Embora que eu não trabalhe com auxílio reclusão, mas eu tenho conhecimento, né, para passar para as pessoas. Isso. O auxílio reclusão não é para o preso. A pessoa tem que entender que não é o preso que vai receber esse dinheiro. Uhum. Ah, vai estar na cadeia recebendo dinheiro? Não. Mas você imagina que aquele preso tem família, né? Que durante aquele período que ele vai passar Filhos menores. no né? presídio, né? Tem ali os dependentes dele que precisam receber de alguma forma. Filhos menores ou a esposa, por exemplo, vai precisar receber um benefício durante aquele período que ele ficar, né, Recluso. recluso. Então, aí o auxílio reclusão é para a família, não é para o preso. Que muitas das vezes não tem nada a ver com. E muitos desses presos eles nem conseguem comprovar a qualidade de segurado e a Pronto, família é aí que eu não queria que a senhora recebe. chegasse.
que as pessoas pensam que todo preso está lá e a Recebe, família está né? recebendo. Não recebe. Não é isso aí. Não é, né? tem Como que é que funciona? comprovar também Pois a pronto. qualidade de segurado perante o INSS para poder a família receber. Que aí a carência também vai ter que ser E cumprida. Quais são os requisitos? Carência de no mínimo os 12 meses. Que muitas vezes Contribuição. quando a pessoa vai preso, nem trabalha. Pois é. Porque se, Então né? não vai receber o auxílio Então não vai reclusão. A receber, família não mas- vai A receber. maioria não dos ser que ele- recebem é esses que trabalham, que Pois é, por a não ocasião ser são que ele presos. não estava trabalhando, mas ainda mantinha a sua qualidade de Isso, segurado. qualidade né? de segurado. Aí É, ele ia trabalhava receber. de carteira assinada, passou um período, foi preso, aí estava na qualidade, a família vai conseguir receber. Pronto. Que é o valor, e é um valor. Também é feito um cálculo, é um valor fixo. O valor vai depender sempre é o cálculo que a Previdência, quem recebe acima de um salário mínimo, o cálculo é dos 12 meses, ele divide, Faz a média, né? faz a média. E se é o sempre salário é. mínimo, vai continuar recebendo salário É, mínimo, porque que não a maioria existe da- nenhum, não a não existe. ser o acidentário, né? Isso. Que pode ser menor do que Que o... pode ser o auxílio acidente. Pois é, o auxílio É aquele acidentário. que você recebe quando depois de receber o auxílio Eu acidente. gostaria que só falasse um pouquinho dele também, do auxílio acidentário. Sim. Porque muitas pessoas não têm conhecimento Isso. do auxílio A pessoa acidentário. Porque como é quando que eu você recebo? aposenta por invalidez é uma situação. Isso. Mas eu posso ter alguma pequena limitação Isso, decorrente limitação do do acidente. trabalho. Aí vai né? receber o auxílio acidente, né? Que vai ser inferior, vai ser a metade do valor que a pessoa recebia. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, ela conseguiu receber o auxílio de trabalho, né? O auxílio acidentário, né? Que era o valor total cheio. Mas ela vai para uma perícia de prorrogação. E aí o perito do INSS, ele vai olhar para a pessoa, ó, você realmente não precisa mais desse benefício, mas eu vejo que você tem uma redução na sua capacidade de trabalho. Uhum. Então eu vou te indenizar, eu vou te dar metade do valor que você recebia. E o interessante é que quando se aposentar, esse valor vai somar com a aposentadoria da pessoa. Ele não corta jamais o auxílio acidente. Não corta. Não eu corta. posso voltar a trabalhar, Pode, e vai não vai continuar cortar. Porque no recebendo. caso da aposentadoria por invalidez, eu não posso voltar a trabalhar Não pode, de porque carteira corta. assinada, de pelo de menos. carteira né? assinada. De de carteira carteira assinada, assinada, aí pelo menos. corta porque entende que você não tem mais a invalidez. Exatamente. Mas o auxílio acidente, ele está dizendo que você pode trabalhar, mas com a capacidade reduzida. O INSS já tem conhecimento, Já tem que eu tenho conhecimento, uma mas não capacidade corta reduzida. de jeito nenhum. Tem gente que não trabalha pensando que vai cortar. Pois é por Mas isso não que corta. eu pedi que a senhora esclarecesse. Mas também não é vitalício. Pra sempre. É para E sempre. soma com a Só vai aposentadoria. perder no caso de morte De ou morte. no caso Aí da os aposentadoria, né? exatamente. Quando ele se aposentar, Isso. porque a aposentadoria vai ser um benefício melhor do que... Não, ele soma. Pois é, mas ele não vai perder. Ele não vai perde. perder. Ele soma com a aposentadoria. O Certo. valor. Então, pronto. É? Mas- As dúvidas que eu tinha que me pediram para esclarecer... Eu tô querendo estão- só se aproveitando da doutora Nara aí. Não, mas com certeza. Já A senhora- aprendeu muito A senhora aqui, saiu né? de Pedro II foi para isso, para verdade. ensinar para Pra quem, ensinar pra para quem ensinar para as sabe. A pessoas e verdadeira para ensinar aula, para quem não gente. tem conhecimento. Do né? jeito que a gente já tem mais de 1h30 ou mais de 1h30 gravando. Quanto tempo aí, produção? 1h25. E aí é o seguinte. A doutora tem mais algo que seja importante que a gente não detalhou aqui, que a gente não falou aqui? Se você que quiser queira? deixar algum recado, alguma coisa. É um recado para os segurados que precisam do INSS, atrás dos seus benefícios previdenciários. Dê um recado para eles. Pronto. Eu queria mencionar para os trabalhadores rurais, né? Que é importante que muitos deles não têm esse conhecimento ainda. Uhum. Né, de que hoje, o documento principal que ele vai ter que fazer é o cadastro rural. Ele não precisa mais fazer DAP para poder ele comprovar essa atividade rural se ele fazia essa DAP, né? Ele não precisa mais renovar ela, porque hoje ele vai precisar fazer o cadastro rural da família dele. E o importante que ele saiba é que todo mundo que ele colocar nesse cadastro, automaticamente ele vai estar sendo beneficiado pela pessoa titular daquele cadastro. Então, os filhos, a esposa que estiver dentro, se precisar desse benefício, se estiver dentro do cadastro, ele vai ser comprovada a qualidade perante o INSS. É muito importante que eles saibam disso, porque poucas pessoas têm essa informação de que a DAP deixou de ter validade. Outro ponto que eu gostaria de acrescentar, não é nem acrescentar, né? É dar respaldo maior para o que ele falou, que é a questão da contratação de advogado especialista. Porque, infelizmente, muitos segurados eles têm o direito dele negado
pela falta de instrução processual, que nem todo mundo vai ter. Por exemplo, eu não vou me enveredar pelos caminhos do direito criminal porque eu não tenho domínio do direito criminal. Então, não tem tem condições, né, de eu estar ali defendendo o direito de uma pessoa que eu não tenho domínio da matéria. Então, se chegar uma causa previdenciária para mim, eu vou ter domínio para falar com a pessoa e orientá-la da melhor forma possível. Assim como se chegar de outra área, eu tenho os colegas parceiros que eu posso estar passando, né? Os colegas que trabalham nas diversas áreas, eu posso estar passando essa causa para um colega advogado também, né? Que aí entra a questão da parceria da advocacia, né? Que é importante também, né? Que essa forma como o jovem advogado ele tem como crescer, é ter parceiros dentro da própria advocacia, não fora da advocacia, né? Mas dentro da advocacia dá para crescer dessa forma. Eu me especializo em uma área, eu vou trabalhar naquela área e as que eu não tenho domínio, eu vou ter parceiros dentro da advocacia. É dessa forma que realmente tem como o jovem advogado crescer nesse meio jurídico, né? E é para encerrar? É vocês, né, que encerram. Não, mas pode continuar com as suas considerações. Não, as suas considerações ela pode encerrar aí, eu não tô pronto, lhe cortando. Né? Então, assim, é importante, né, que a pessoa tenha essa consciência de que a valorização da advocacia, né, hoje nós temos a grande novidade é que vai ser lançada a consultoria jurídica. Não quero lhe contratar porque eu acho um valor muito alto para que eu possa arcar, mas eu posso fazer uma consulta, né, qual é o meio que eu tenho que seguir aqui? Aí o advogado vai cobrar consulta jurídica, que é bem menor do que o contrato de honorários do fim, né, daquele processo que ele deseja fazer. Então, é isso, é realmente ter essa consciência de que quem detém realmente o conhecimento é o operador do direito, né, que é o advogado que passou 5 anos estudando, fez a prova da OAB, passou ali mais um tempinho, se especializou, né, para poder atuar da melhor forma possível. E se nós formos olhar, o trabalho do advogado ele não é encarecido. Por quê? Porque ele teve gastos, né, muitos gastos para poder ter a melhor defesa técnica para aquele cliente. Então, ele vai estar ali investindo e realmente no futuro dele. Né, porque nós que trabalhamos, principalmente quem trabalha com a área humanizada, vê muito essa questão da realidade do cliente. Né? Realmente nós trabalhamos com essa forma, mais um olhar mais cuidadoso, para que a gente possa cuidar melhor daquela família, né? Porque principalmente quem trabalha com direito previdenciário, ele dá o sustento para aquela família, vai ter ali um salário mínimo para garantir pelo menos o básico para aquela família sobreviver mensalmente. É isso aí. Eu quero só fazer uma pequena complementação no que a senhora disse. Sim. É que nós falamos nos benefícios previdenciários e muitos deles você tem que esperar o evento acontecer para ter direito a eles, Sim. né? Mas é muito importante que você faça um planejamento também previdenciário. Exatamente. Né? Não espere o evento acontecer. Preveja que eles podem acontecer e, para isso, procure um advogado também previdenciarista que tem capacidade para fazer um bom planejamento previdenciário. Para quando algum desses eventos que nós tratamos aqui acontecer, você está preparado para eles. Exatamente, é isso, porque a grande maioria dos segurados ele acaba perdendo o direito porque ele não quis procurar antes. Exatamente. E quando ele procura já não tem mais o que ser feito. E o grande exemplo é para quem está grávida. Né, as mães aí, ou quem vai requerer uma aposentadoria, que quer engravidar, já se prepara logo antes. Não é quando eu vou ter que eu vou procurar o advogado. Exatamente. Muitas pessoas, infelizmente, eu não consigo ajudar, porque quando me procuro já não tem mais o que eu fazer. Não tem mais o que eu orientar ali, já foi perdido aquele benefício. Pois pronto. Ó, tem uma pessoa muito fofa ali chamando ali fora. Por isso. As horas, né, que a Ana Luísa chama. Dormiu? Tá eu queria mostrar ela aqui, mas tá dormindo, né? Que Dormiu. A filhinha da nossa... É que eu peguei ela, eu pego. Pronto, pois se puder mostrar aí, ó. Hoje nossos estúdios está mais fofo. Trabalhando desde cedo, aí. Olha. Como é que é o nome? Ana Luísa. Olha. Acordou. Acordou. A presença da Ana Luísa aqui é mais um motivo para agradecer. A senhora se dispôs, tendo uma criança tão meiga, em Pedro II, se deslocou de Pedro II para os nossos estúdios para nos prestar esse serviço. Agradecemos muito. Né, o amor pela Exatamente. advocacia. A brilhantar o nosso Podleges.
e por levar informação, né? Quando ele me convidou, eu disse, não, assim que eu puder... Né, É, que Ana foi Luísa bem- tinha- É, que a gente estava eu vou esperando entrar- passar um pouquinho, né? realmente. Aí eu disse, não, eu vou entrar de licença, mas assim que eu puder, eu lhe confirmo a presença no E podcast. trouxe aqui a Eu trouxe fofinha ela. da Ana Muito bem. Luísa. Ana Luísa, né? Ana Luísa. Pronto. Veio acompanhar a mãe, tá acompanhando a rotina da mãe desde Desde pequenininha. pequena. Vou carregar ela para a área do direito. Ana Luísa. Foi muito bem. Pois pronto. Mais alguma coisa que você queira falar? Só agradecer vocês pelo convite, me coloco também à disposição assim que possível, se vocês quiserem, né? Surgir dúvidas aí como é que vocês Podileiros, chamam? podileiros. Pronto, os podileiros. Eu estarei aqui, né? Com todo prazer para Muito poder bem. contribuir, principalmente com a classe da Jovem Advocacia, que eu acredito que precisa ser muito ajudada. Também os veteranos, né? Que teve, como ele disse, muitas reformas, não dá para acompanhar tudo. Mas eu estarei sempre à disposição para ajudar vocês, tá bom? Foi Muito legal. obrigada quem está aí acompanhando o PodLegis e realmente é um projeto enriquecedor para as nossas vidas. A gente que agradece, né? Mesmo com uma criança pequena, uma bebezinha dormindo ali. Tá achando Dormir. é bom, ela gosta de conversa. E a senhora aceitou o nosso convite, então a nossa gratidão. Então é isso, meus podileiros. Encerramos esse episódio mais fofo do PodLegis. O episódio mais fofo do PodLegis estamos encerrando aqui agora. Nossa fofinha Ana Luísa, que tá ali tirando aquele cochilinho. Vou até falar mais baixo. Se vocês nos acompanharam até aqui, não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, seguir nossas redes sociais, pod_leg jurídico, curtir bastante, deixa aí o like, galera, deixa o like aí, compartilha esse vídeo e eu vou encerrar porque Ativar o sininho das notificações. tá Pois, bom. boa noite a todos. Estamos Muito encerrando, obrigado Ana por estar Luísa. conosco mais uma noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.